Neemias 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azigade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bivgai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Azimavete, 42. Os homens de Quiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micamais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do Otelão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 721. Os filhos de Zeneá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaís, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Emir, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odova, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Zalum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon,
os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azuva, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gedel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Neconda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefussessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acuva, os filhos de Arur, os filhos de Bausilite, os filhos de Meida, os filhos de Azar, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamã, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos do servo de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Teumelá, Teuarsá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, filhos de Neconda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, seus mulos, 245, camelos, 435, jumento, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em pratas e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades.